Este mês ultrapassa tudo o que já viu. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Neste dia da preparação, louvado seja Deus. Neste momento, eu gostaria de chamar o nosso querido pastor André. Bom dia. Bom dia, Lídia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Espero que o Senhor também esteja bem. Amém, E amém. que o Espírito Santo lhe use fortemente para falar conosco nesta manhã. Que assim seja. Amém. Bom dia para todos. Deus abençoe a todos e nos concedam um dia abençoado. Irmãos, antes de começarmos a apresentar o assunto dessa manhã, vamos fazer uma breve oração?
Com Que Deus nos certeza, abençoe. com certeza. Oremos então. Senhor, nós carecemos de Ti. Todos os dias necessitamos da Tua presença. E diante disso, estamos aqui hoje, nos apresentando e desde já, Senhor, mais uma vez fala ao nosso coração. Diante das adversidades, que nosso coração, nossa vida, nosso ser esteja totalmente em Ti. Abençoa-nos mais uma vez, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus, bênção de Deus. Pessoal, hoje, nessa manhã, nós queremos falar sobre um assunto que envolve toda a liderança de igreja, porque é natural que as nossas igrejas, elas almejem sempre o crescimento, e todos nós queremos crescer. E quando se fala em crescer, há aqueles que querem crescer na vida pessoal, financeira, social, espiritual. E quando nós falamos de igreja, é natural que nós tenhamos o desejo que a igreja cresça e se cada vez mais ela tenha expansão. E esse é o desejo de todo ancião, todo pastor. E por que não pensar nisso também na igreja de Deus? Que a igreja de Deus ela continue crescendo e se expandindo. Não é, de forma nenhuma, pensarmos em números, crescimento de igreja. Até porque a igreja de Cristo ela tem que continuar avançando. E esse é o nosso desejo, que ela continue avançando. Eu quero apresentar para vocês hoje um modelo saudável de crescimento de igreja do livro de Atos. Nós vamos ver hoje como a igreja de Atos ela cresceu e é um modelo de crescimento para nós hoje. Gostaria de chamar a atenção de vocês nesse compartilhamento de tela. Observe que a igreja quando foi fundada, o cristianismo, começou com 12 pessoas, mas o seu instrutor pessoal direto é o próprio Cristo. E ele, através justamente dos evangelhos, Jesus ele deixa claro como a igreja ela teria o seu crescimento natural. E é tanto que quando você vê a igreja de Atos, porque Atos foi um livro escrito por Lucas, acreditam-se que o livro era um só, era o livro de Lucas, e o livro de Atos era um livro só, mas por acharem em fragmentos de que o livro pudesse ser dois, colocaram o livro de Atos como, em outras palavras, o livro das ações do Espírito Santo, as ações da Igreja de Deus colocada em prática os ensinamentos de Cristo, e o livro de Lucas como um livro que fala sobre os milagres de Jesus operados na vida do povo gentil. Quando você vai ver os milagres de Cristo, os milagres no livro de Atos de Lucas, eles são milagres realizados no povo que não é judeu. Muitas manifestações. E quando você vai para a igreja de Atos, o crescimento da igreja de Atos, ela não se dá no meio dos judeus. O crescimento se dá ali naquela região, Antioquia, a sede do cristianismo para os gentios, e a expansão que foi para o mundo todo. Mas, ao olharmos nas minúcias do texto, nós percebemos, e vocês verão, como se deu justamente a movimentação do crescimento da igreja. Ao você ler o livro de Atos, capítulo 2, verso 1 a 4, parece que o livro no início, ele só manifesta, vamos dizer assim, o batismo do Espírito Santo. E ali vocês conseguem ver através do livro de Atos, capítulo 2, verso 1 a 4. Naturalmente, os versos falam sobre o crescimento, o batismo do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus, dizendo ali que a igreja estava toda reunida, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Quando olhamos o texto, logo no início, parece que o texto está falando somente do batismo do Espírito e, enfim, todas as ações do Espírito. Só que quando você vai, no decorrer da leitura do livro de Atos, você percebe uma beleza muito grande sendo apresentada. Ali apresenta claramente a forma prática do ensinamento de Jesus sendo colocada por parte dos discípulos. Ou seja, o livro de Atos é os ensinamentos de Jesus colocado em prática por meio dos seus discípulos. E há como você ver isso de forma nítida nos textos que nós iremos aqui apresentar. Inclusive, eu vou pedir a Lídia, Lídia, por gentileza, abra o livro de Atos no capítulo 2, e eu vou estar, em alguns momentos, pedindo, capítulo 1, capítulo 2, em alguns momentos pedindo para você ler um texto, tá bom? Porque nós não colocamos aqui na palestra por conta que nós temos uma interação com a igreja para que a igreja ela possa participar também, certo? Certo, é Continuando. Atos Atos, capítulo 2? capítulo 1 e 2. Quando for 1, eu vou dizer o verso, quando for 2, eu digo o verso também, tá bom? Ok, tá bem, obrigada. Vamos lá. Logo no primeiro verso, capítulo 1, verso 1, diz assim, claramente: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Presta atenção nessas duas palavrinhas em negrito. Jesus ensinar, capítulo 1, verso 1. Quando você vai para o último verso do capítulo do livro de Atos, observe essas mesmas palavrinhas sendo repetidas. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Observe que no capítulo 1, verso 1, Lucas diz que Jesus ensinava de forma clara, mas no capítulo 28, verso 31, diz que os discípulos ensinavam a respeito de Jesus. Observe que o autor Lucas, ele está dizendo para nós, o livro de Atos é os ensinamentos de Jesus colocado em prática por seus 12 discípulos e, consequentemente, pela sua igreja. Quando você vai observando, detalhe que no livro de Atos existem 5 pontos importantes para o crescimento da igreja. 5. E aqui, se todo ancião, todo pastor colocasse em prática essa, essa, essa argumentação, esse ensinamento, as igrejas elas teriam um crescimento saudável, sustentável. E está claro quando você ver isso. Observe. No capítulo 16, verso 13, o Espírito Santo ele tem uma função fantástica. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O papel do Espírito Santo no livro de Atos é a manifestação do poder dele para dar lembranças à igreja daquilo que Jesus tinha ensinado. Irmãos, quando nós entendemos o papel dos dois personagens, tanto de Jesus que ensinava, quanto do Espírito Santo que lembra os ensinamentos de Jesus, nós percebemos aqui que os dois estão interligados no mesmo propósito: salvação de pessoas, crescimento de igreja. E eu quero dar uma ênfase aqui para vocês,
em 5 pontos importantes para o crescimento da igreja. Primeiro, a igreja precisa formar líderes. Líderes esses que, com certeza, ao receberem da parte do Senhor, eles avançarão na expansão e no crescimento saudável da igreja. Eu vou fazer vamos dizer aqui agora, uma linha de direcionamento da palestra que estamos fazendo. Um exemplo, veja, eu vou apresentar o crescimento saudável da igreja na visão micro e na visão macro do livro de Atos. Na visão micro, nós vamos nos deter a ler apenas os 2 capítulos, ok? E na visão macro, nós vamos decorrer de todo o livro, do capítulo 1 até o capítulo 28. E vocês vão perceber que tanto nos 2 primeiros capítulos, que a Lídia vai estar lendo alguns versos, quanto também em todo o livro, está essas 5 placas de orientação de Deus para com a igreja no tocante à ao crescimento saudável de uma igreja. Observem esses pontos. Vamos lá. No capítulo 1, verso 21 a 22, aqui a visão macro, olha só. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. No capítulo 1, verso 21 e 22 diz: desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. O livro de Atos está falando da escolha daquele que iria suprir a necessidade da igreja no tocante à ausência de Judas. E quando você vai para esse verso, você percebe que os cristãos, os 12 discípulos, eles estavam abertos à integração de mais um componente que iria formar a liderança da igreja. Só que não era qualquer um. Teria que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vocês vão ver posteriormente versos falando ali sobre a história de Estevão, onde Estevão ele foi escolhido pela igreja, mas ele tinha as qualidades necessárias, não somente Estevão, mas também para o avançar da igreja. Observe que nesse aqui, no tocante à escolha daquele que iria suprir a necessidade dos 12, que era a ausência de Judas, havia uma seleção de pessoas. E na igreja, Deus escolhe os seus, chama os seus, para fazerem parte justamente do movimento de salvação de pessoas. Está claro, quando você olha isso, no livro de Atos, capítulo 1, verso 21 e 22. Ao mesmo tempo, quando você vem para o capítulo 1, verso 13 a 14, na visão micro, observe que na visão macro, Deus permite que os 12 escolham um. Na visão micro, observe na visão micro, veja como acontece a seleção, ou melhor, a formação de novas pessoas vindo para a integração do povo de Deus. É esse verso, Lídia, eu gostaria que você lesse, tá bom? Atos 1, 13 a 14. E, entretanto, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Muito bem. Observe que lá na visão que eu passei na leitura, na visão macro, no capítulo 1, no início do capítulo, nós estamos agora no início do livro de Atos, apresentamos que os 12 estavam escolhendo uma pessoa. E no contexto do capítulo 1, verso 13 a 14, nesse contexto de formação de líderes, quem escolhe é Deus, é o próprio Jesus, escolheu estes
Eles agora estavam envolvidos justamente no contexto de chamado, de formação, de se prontificar, de estarem prontos para o chamado. Observe, Deus, ao longo de toda a Bíblia, ele tem chamado pessoas para um compromisso sério, um compromisso de dedicação, de entrega para a pregação do Evangelho. Sempre Deus vai precisar, nesse quesito de salvação de pessoas. Deus precisará de pessoas que se envolvam, que se comprometam para a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho é o pecador pregando para o pecador a respeito de um Deus santo. No capítulo 1, já apresentando a visão macro, e agora na visão micro, Deus escolhe, Deus chama e Deus direciona os seus filhos para chamar outras pessoas para fazerem parte do povo que outrora deve salvar outro povo. Vamos lá. Continuamos ainda no quesito as 5 etapas da igreja para o crescimento da igreja. Deus precisa de líderes. Deus chama pessoas para serem líderes. Deus forma líderes. E assim a igreja continuou e continuará avançando. Quando você vai para um outro ponto importante para o crescimento de igreja, é necessário, se faz necessário, adoradores que sejam fiéis àquilo que foi chamado. Quando se fala em adoradores fiéis, lembramos logo o ponto de fidelidade cristã. E quando falamos de fidelidade cristã, nós falamos no tocante ao crescimento de igreja, no aspecto financeiro, adorador fiel, entrega das posses, entrega de bens. Observe, na visão macro, já estamos agora no capítulo 4, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Queridos, para o crescimento da igreja e a expansão da igreja, se faz necessário que os seus membros eles tenham o desejo de que o evangelho expanda com recursos de fidelidade. Ou seja, os membros entendem que eles precisam serem fiéis no tocante à entrega dos seus recursos ou dos recursos que Deus pede, dízimo e oferta, para que a igreja continue avançando e continue crescendo. Ellen White, no livro Mordomia Cristã, no capítulo 35, se não me engano, capítulo 35, ela fala essa palavrinha aqui, ó. Os que são verdadeiramente convertidos são chamados a realizar uma obra que requer dinheiro e também consagração. A serva do Senhor, ela chama a igreja para um compromisso de dedicação financeira. Por quê? Nós entendemos, e fica claro, que para o crescimento da igreja, em muitas regiões do globo, se faz necessário justamente a entrega da igreja no tocante aos recursos para a expansão. Isso você vê no capítulo 4, na visão macro do livro de Marcos. Quando você vai agora para a visão micro, você consegue perceber também essa realidade. E como é que é possível ver? Observe, no capítulo 1, verso 45, vou pedir a Lídia para ler. Por favor, Lídia. Verso 45? Sim. Não tem 45, não? Desculpa, capítulo 2, verso 45. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Observe que a igreja, depois que eles receberam o chamado e que eles foram para o campo trabalhar na pregação,
havia no coração do povo a liberalidade. Os irmãos, eles viviam unicamente e intensamente para a pregação, e o que era deles, não achavam por pensamento ser deles, era do Senhor. E a igreja avançou. Houve, por parte da igreja, uma manifestação de tanta liberalidade que os judeus, dentro de Jerusalém, cristãos, começaram a passar necessidade. E você pode perceber que Paulo, juntamente com a igreja, com os irmãos, pegaram donativos lá da igreja de Antioquia para ajudar os irmãos judeus que estavam passando por dificuldade em Jerusalém. Lógico que muitos deles, quando se converteram, venderam tudo que eles tinham. Exemplo disso, quando você vai para a história de Pedro Valdo foi o fundador do movimento dos valdenses. Se você ouvir e ver a história de Pedro Valdo, ele era um homem rico, vendeu tudo que ele tinha, uma parte ele deixou para a família, e uma outra parte, a grande parte, ele dedicou para a pregação do evangelho. Pregação essa que ele recrutou pessoas, padres, para poder distribuir pedaços, trechos da Bíblia em todo o mundo, onde poderia ser enviado aqueles homens. Então, a igreja, ela avança e cresce quando há pessoas entregas, ou seja, dedicadas ao entregar a sua vida pessoal a Cristo para serem escolhidos para a liderança da igreja, usar seus dons e talentos, e quando a igreja ela entende que ela precisa ser liberal, precisa dedicar aquele recurso que tem nas mãos para a pregação. Imagina só, há vamos dizer assim, uma citação de Ellen White, que vai chegar um período em que aqueles que têm grandes somas de dinheiro, e quando disser assim, eu quero contribuir com a pregação do Evangelho, e quando o Evangelho já estiver todo pregado no mundo, as pessoas ouvirão frases como essa: agora não precisamos mais do seu dinheiro, porque o Evangelho já foi pregado. Enquanto havia necessidade da pregação do Evangelho para todo mundo, os recursos tinham que vir. Mas agora que o Evangelho já foi pregado, o seu recurso não tem mais necessidade, não tem mais utilidade. Queridos irmãos, para a expansão da igreja, se faz necessário que os seus adoradores sejam fiéis e sejam liberais. Outro ponto importante, que é a terceiro ponto que faz com que nós venhamos entrar em relevância aqui dentro do livro de Atos, é que eles não trabalhavam aleatoriamente, eles tinham um propósito, e o propósito esse era bem claro, está claro no livro de Atos. Ao você ver lá no livro, na visão macro, no capítulo 5, 12 a 15, diz assim, ó: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em culto, em alto conceito. Observe que o texto fala que os apóstolos, eles ministravam os dons que eles receberam. E um dos dons, claro, no livro de Atos, o dom de curar, irmãos, de curar. E eles tinham um lugar estratégico para poder fazer isso. Manifestação natural da pregação do evangelho naquele contexto era o dom de curar. A cura foi o que manifestou claramente no ministério dos apóstolos. Eles faziam os milagres, eles curavam as pessoas se alegravam, se aproximavam. E assim, os apóstolos, eles tinham autoridade para falar daquilo que estava no coração, porque o povo já tinha caído na simpatia, por conta justamente de algo que eles nunca tinham visto. Pessoas aleijadas andando, cegos enxergando, e outros mais sendo libertos de possessões demoníacas. Observe que o capítulo 5, verso 12 a 15, deixa assim, ó, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava.
Observe que o texto ele faz alusão claramente que as pessoas vinham até os apóstolos porque elas estavam necessitando. Eu vou contar aqui rapidamente em resumo, o que aconteceu. Nós fizemos onde no projeto missionário saímos arrecadar alimentos. Foram vários alimentos arrecadados. E depois cadastramos 45 famílias, desculpa. E essas 45 famílias, todos os domingos, eles estavam em um auditório para ali receberem palestras de psicossocial e recebiam também palestras espirituais, estudos bíblicos. E essas famílias iam, e durante 3 meses nós sustentamos essas famílias com cesta de alimentos, sorteios de eletrodomésticos de doação que recebemos, e também fizemos ali uma entrega de um fogão, que foi um prêmio. Ao final, 26 pessoas tomaram a decisão de se batizar, e até hoje tem pessoas se batizando por conta desse projeto. Então, assim, qual o ministério, pastor André, que a gente pode desenvolver na nossa vida em pequenos grupos? Gente, eu já ouvi um ministério de um pequeno grupo do pão integral. Mas como é isso? Imagine um PG numa rua, olha coisa simples. Um PG numa rua que toda sexta-feira os seus membros reúnem os ingredientes, fazem pães integrais e entregam pães. Do lado direito da casa do PG, 10 casas, entrega 10 pães. Do lado esquerdo da casa do PG, mais 10 pães. E ali, toda sexta-feira, aquelas casas recebem pão integral com patê. E ao final de reuniões, as casas perguntam, os vizinhos perguntam: o que acontece que toda sexta-feira vocês dão pão integral para a gente? Gente, as pessoas se aproximam quando elas veem, vamos dizer assim, a liberalidade do povo, a simpatia do povo, a amizade do povo, a alegria do povo. E era isso que Deus fazia quando o povo estavam vendo os milagres por parte dos apóstolos, por parte da igreja cristã no início. E essa manifestação clara atraía as pessoas. O ministério dos PGs, ou melhor, da igreja cristã no contexto da época, era um ministério sadio de pregação do evangelho por parte dos ministérios. E cada um tinha o seu ministério, irmãos. Hoje, infelizmente, nós temos os pequenos grupos mais como reuniões sociais. É aquela reunião em que os irmãos querem só se alimentar espiritualmente e, no final, irem para casa de barriga cheia de comida, porque tem lanche, e também de alimento espiritual, mas não compartilham das mensagens. Muitos PGs não estão em ministérios. Por isso, tem o nosso desafio de fazer com que os PGs entrem em ministérios. Eu gostaria que a irmã Lídia lesse esse texto aí também, livro de Atos, capítulo 2, verso 43. Lídia? Alguém poderia ler o livro de Atos 2:43, por gentileza? E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Observe que na visão micro do livro de Atos, era a manifestação natural dos discípulos apresentar justamente aquilo que chamaria a atenção do povo. Eram os dons que eram manifestados na igreja. E esses dons, ainda que não tenhamos o dom de curar, literalmente através de uma palavra ou através de um toque, existe o dom do amor, da transmissão, da simpatia que o povo quer ver no semblante dos cristãos. E mais adiante, observe que a igreja cristã, no contexto do livro de Atos, na visão macro, a pregação do evangelho se dava por estudos, eram estudos individuais, eram estudos, classes bíblicas, eram séries de conferência. E, gente, a pregação se deu de várias formas. E aqui, no capítulo 10, na visão macro, olha o que diz: mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele,
Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. No capítulo de Atos, aqui, capítulo 10, é nítido que Pedro, ao entrar na casa de Cornélio, ele encontrou uma classe bíblica. Pessoas estavam esperando para ouvir a mensagem de salvação. E ali Pedro pregou. Em outro texto, no livro de Atos, Filipe foi direcionado pelo Espírito Santo a pregar o evangelho para uma pessoa, que era o eunuco, que estava voltando para casa frustrado. E ali, a pregação, aquele homem se converteu e foi para a sua região falar do amor de Deus. No contexto do livro de Atos, todos estavam pregando o evangelho, seja em classe bíblica, seja em manifestação direta de uma conferência ou estudo bíblico. Todo o movimento se dá. Gente, quando as pessoas vierem em busca de algum benefício que a igreja tem que dar, queridos, nós temos que oferecer alguma coisa para as pessoas. Quantas vezes nós já ouvimos falar de ministérios sendo apresentados, ministério do sopão, ministério da fralda descartável, ministério da piscina, ministério do futebol, ministério do vôlei. Gente, são ministérios que atuam onde as pessoas vêm e, ao ouvirem, elas querem ouvir algo diferente. E elas querem ouvir algo que está na Bíblia. Todas essas pessoas que se aproximam dos PGs e dos pequenos grupos ou da gente, elas querem ouvir a palavra de Deus, mas elas querem ter certeza do que está acontecendo. No capítulo 2, do verso 14 em diante, não vamos ler, Lídia, mas está lá no capítulo 2, os apóstolos, eles fizeram uma conferência, e nessa conferência, 5.000 pessoas foram batizadas, e essas pessoas receberam ali, todas elas, de forma em conjunto, a mensagem de salvação por meio de uma conferência bíblica. Em outros textos, você vê a manifestação do Espírito Santo na vida de pessoas, onde os apóstolos, eles pregam o evangelho de forma que é um grupo pequeno de pessoas, é um estudo bíblico, e você encontra isso claramente, tanto na visão macro daquilo que eu li, como na visão micro, a manifestação da pregação do evangelho, seja em conferência bíblica, seja em classe bíblica, seja em estudo bíblico. A igreja cresce saudável e constante quando a igreja ela está envolvida em integração. Eu me entrego para a pregação do evangelho, fui chamado por Deus para esse ministério, eu tenho liberalidade, eu libero os meus recursos é do Senhor, é Ele que me abençoa para a pregação do evangelho, eu sou abençoado para abençoar, e quando eu estou no campo, eu estou pregando o evangelho, estudo bíblico, classe bíblica, evangelismo, seja o que for, está claro na Bíblia a manifestação das etapas para a pregação do evangelho e o crescimento normal da igreja. Queridos, quando você vê no contexto da igreja, Deus vinha trazendo pessoas para o seu redil, ao passo que a igreja estava buscando crescimento. No capítulo 6, verso 7 diz: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Observe que quando a igreja está, pessoas se dedicando para a pregação, se entregando para o ministério, quando tem pessoas liberais para contribuir para a pregação do evangelho, quando os PGs estão em ministérios e quando as igrejas, o povo está dando estudo bíblico, está pregando, é natural. As pessoas se aproximam porque querem saber o que está acontecendo. E isso se deu na igreja de Atos, não somente na visão macro, como na visão micro. Se você olhar aqui no capítulo 2, verso 46 e 47, você consegue ver isso claramente. Lídia, pode ler esse último texto, Lídia? Sim. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus irmãos, essa parte final do verso é fantástica.
Quem acrescentava o número de pessoas para serem salvas não era a igreja, era o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Quando a igreja tem pessoas dizendo assim, meus dons e meus talentos eu quero usar para o Senhor, os meus recursos é do Senhor, eu quero estar no meio de um grupo de pessoas fazendo ali a manifestação natural. Olha só, do meu dom, do meu ministério. Eu quero dar estudo bíblico, eu quero falar de Jesus para as pessoas. Gente, aparece pessoas para ser salvas, porque Jesus está trazendo, quando a igreja está vivendo a pregação, quando a igreja está vivendo a missão. É natural, irmãos. Deus apresenta isso no livro de Atos de uma forma clara. E eu poderia falar aqui de outros personagens, mas vou escolher somente um para concluir. Olha só o que acontece na igreja, no contexto de formação. Olha só, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmênides, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Você vê aqui o chamado de Filipe, vou dar ênfase só no Filipe. Filipe foi escolhido por Deus porque ele se dedicava, e todo aquele que se dedica no pouco, Deus coloca ele no grande chamado. E Filipe foi escolhido para ser ali um dos líderes, um dos que ia contribuir justamente com a pregação do Evangelho. No contexto do ministério de Filipe, aparece claramente, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes ensinava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia naquela cidade. Olha mais o que ele diz, e diz ainda: os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, no contexto aqui, o dom de Filipe está claro aqui, ó. O ministério, ou seja, o dom que Filipe desenvolveu no seu ministério, foi, sabe o quê? Se hoje ele estivesse em nossos dias, ele seria chamado de um exorcista. Todos chamariam ele para poder expulsar os demônios que está manifestado na vida de alguém. Filipe tinha um dom de expulsar demônios. E não somente isso, ele fazia outros milagres. E as pessoas vinham até ele no contexto de ouvir a respeito da mensagem. E você vê isso claramente no contexto do texto, e ainda você vê Filipe pregando o evangelho. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Esse homem que você viu é o eunuco. Filipe, ele não somente pregava para muitas multidões, mas Filipe também pregava, irmãos, para pessoas individuais. E ele tinha, por princípio, a pregação do evangelho. E dentro da sua casa, Filipe, ele também fez a diferença. Dentro de sua casa, no contexto da sua família, ele fez a diferença. Olha só o que diz. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. A palavra profetizar aqui, irmãos, ela está no âmbito de pregação do evangelho. E quando você vai no contexto lá vamos dizer assim, do ministério de Filipe, observe, Filipe foi chamado inicialmente para ser diácono. Mas você encontra Filipe agora pregando o evangelho, curando, fazendo milagres, dando estudo bíblico, fazendo conferências. E agora, no final da sua vida, Filipe em casa, e ele tinha 7 filhas virgens que faziam a mesma coisa. Sabe o que quer dizer isso aqui? Formando novos líderes. Filipe estava pregando o evangelho dentro de casa, fora de casa, em todos os lados, irmãos. Olha, eu poderia aqui me deter ao ministério de Paulo, falar de outros como Príscila e Áquila, mas, gente, no livro de Atos está claramente manifestado que Deus, ele chama a sua igreja para a pregação do evangelho, mas em 5 pontos que dão ali crescimento sustentável e saudável da igreja. E eu digo para você, de forma clara, Deus está precisando de novos líderes, pessoas que queiram se entregar em suas mãos para a pregação do evangelho. Deus está querendo que os seus fiéis servos sejam liberais
para que a obra continue avançando. O Senhor Deus deseja que a sua igreja esteja toda em ministérios, os pequenos grupos atuando. Hoje em dia, infelizmente, tem gente que não quer nem ir para pequeno grupo. E se esse crente não se converte agora nesses últimos dias, com esses ensaios que nós estamos tendo da pandemia, no dia em que ele sentir falta de culto de igreja, que não vai ter mais, ele terá que ir para o pequeno grupo e não vai se adaptar, porque não se adaptou antes. Tem que se converter a essa realidade. Um outro ponto importante é estudos bíblicos. As pessoas estão sedentas para ouvir a mensagem de salvação. Estão sedentas por ouvir a mensagem da cruz. E um outro ponto tão importante e relevante é que Deus ele vai trazer os seus filhos. Apocalipse 18:4, Deus vai chamar a sua igreja que está lá em Babilônia, quando esta vê a manifestação poderosa do amor de Deus dentro da sua igreja, a igreja visível. Irmãos, crescimento saudável de igreja se dá a entrega, a liberalidade, a manifestação dos dons, a missão dentro da igreja e Deus trazendo os seus filhos. O crescimento saudável de uma igreja se dá assim. E nós precisamos nos converter. Porque o livro de Atos, claro, evidencia de forma nítida que Deus ensinou por meio de Cristo. O Espírito Santo nos faz colocar em prática os ensinamentos e nós vamos avançando no crescimento de forma saudável, quando nós olhamos para esse princípio e vivemos essa prática, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, minhas irmãs. Deus abençoe poderosamente a cada um de nós. Vamos fazer uma pequena oração? Oremos então. Senhor, pedimos a Ti, Pai, que nesse movimento e esse momento, na nossa vida, possamos continuar avançando, crescendo e se multiplicando no poder do Senhor na nossa vida e também para a expansão da Tua igreja nas regiões mais distantes da nossa geografia, mas ao mesmo tempo bem perto de nós. Que a igreja continue crescendo de forma saudável, pregando o evangelho e salvando pessoas. Ajuda-nos a viver essa manifestação em nossa vida dia após dia, tanto dentro da nossa casa, como na nossa vizinhança, como também nos bairros próximos da nossa geografia, possamos pregar o evangelho. Salva nós, perdoa nós e ajuda nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mais duas pessoas para orar, por favor. Quem gostaria? Aparecida. Mais alguém? Eu posso orar depois. Obrigada, Terezinha. Oremos. Senhor nosso Deus e soberano Pai, muito obrigado, Pai querido, por essa mensagem maravilhosa que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, um despertamento ao qual o Senhor nos mostrou que quem acrescenta as pessoas na tua casa, Senhor, é o Senhor. Mas nessa manhã eu quero suplicar a Ti uma bênção especial para que nós possamos buscar o Espírito Santo, Senhor, encher-nos do Teu Santo Espírito, para podermos assim fazer esse trabalho, cumprir esses pontos, Senhor, que o nosso irmão passou para a gente, para que nós possamos ser pessoas que venham estar trabalhando para que aumente, Senhor Jesus, o número de pessoas convertidas ao Senhor, para que nós possamos, Senhor, através das orações e do clamor a Ti, despovoar, Senhor, o inferno, para que as pessoas rendem a Ti. Meu Deus, muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor a cada dia está nos ajudando a vencer cada dificuldade da nossa vida. E nós sabemos que nós só conseguimos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor André, da irmã Belinha, da Cesiane, da Irani,
de todos nós que estamos nessa sala, porque cada um de nós temos algo a fazer para o Senhor. E nós temos aprendido muito, Senhor, com os teus filhos. Nesse momento, Senhor, coloque no coração dos nossos familiares a sensibilidade, Pai, de querer ouvir a tua palavra e viver a tua palavra, meu Deus. Porque o que nós aprendemos hoje, Pai, no livro de Atos, é que o livro de Atos é o trabalho dos irmãos. É a vida, é o ensino que os irmãos colocaram em prática. Que nós possamos também, Pai, nessa caminhada que nós estamos, colocar em prática, para que seja assim também escrito, cumprido ali em Atos, né? Que nós possamos fazer parte desses irmãos que fez aí a história de Atos. Seja conosco, nos abençoe, nos proteja. O sábado está chegando, que o Senhor nos prepara, Pai. E dai-nos um sábado na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por estar na tua presença. Agradecemos ao Senhor por nos acordar cada manhã e fazermos parte do teu povo, fazermos parte dessa igreja virtual, que todas as manhãs estão reunindo, Pai. Cada um no seu lugar, mas unido numa só fé, num só pensamento, num só propósito de buscar o teu poder, de buscar, Senhor, o teu Espírito Santo. Pai eterno, eu quero clamar, suplicar ao Senhor. Olha, Pai, para cada pessoa que está nessa sala, os que já saíram, os que têm entrado em outros dias, mas que não puderam estar hoje, eu clamo, Senhor, uma bênção para cada um de nós, Pai, para cada lar representado, cada família, cada um de nós temos uma história, uma experiência, uma necessidade. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, supra a nossa necessidade, mas a maior necessidade de todos nós, Pai, é o batismo do Espírito Santo, é o teu poder para testemunharmos. Pai querido, eu rogo, Senhor, toma em tuas mãos a liderança de nossa igreja, em toda a face do mundo, Pai, derrama sobre o teu Espírito Santo, como, Pai, a igreja precisa, Pai, como foi no tempo dos apóstolos, de ser ensinada, de ser advertida, de ser exortada pelo Senhor, para que nós possamos, ó Pai, cumprir e obedecer a tua palavra. Ó Pai, estamos vivendo num mundo doente, Pai, são tantas enfermidades, as moléstias, ó Pai, as enfermidades, as moléstias têm afligido o mundo, está afligindo o teu povo, está afligindo a tua igreja, está afligindo os teus servos, mas é porque, Pai, nós não temos sido obedientes à tua voz, não temos sido obedientes à tua palavra, não temos vivido, Pai, os ensinamentos do Senhor. A luz o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. Nós temos transgredido, Pai, as leis de saúde. Nós temos transgredido, não temos obedecido, não temos usado os 8 remédios naturais da qual o Senhor tem dado a cada um de nós. E por isso, Pai, muitas moléstias e enfermidades têm afligido o teu povo. E a tua igreja precisa ser exortada, ensinada, Pai, convocada para obedecer, para viver a luz que nós temos. Eu rogo, Senhor, para os nossos pastores, para os nossos líderes, por cada um de nós que lideramos pequenos grupos, que lideramos, ó Pai, talvez o nosso lar, a nossa casa. Dá-nos o teu poder, Pai, dá-nos a tua força, dá-nos o teu Espírito Santo. Nós precisamos, ó Pai, de fazer um conserto em nossa vida, de endireitarmos a nossa vida, mas nós precisamos do teu poder, do teu Espírito Santo, por misericórdia. Pai querido, eu peço, Senhor, cura as moléstias e enfermidades dos teus filhos, ó Pai, mas cura também a nossa desobediência, a nossa negligência. Nos cura espiritualmente, nos ajuda a obedecer, a fazer um concerto com o Senhor. Nós rogamos, Senhor, essas bênçãos, quero clamar ao Senhor por toda a liderança, Pai, da sala da consagração, pelo pastor André. Toma em tuas mãos, Pai, abençoa o ministério dele, derrama sobre ele o teu Espírito Santo. Nós rogamos, Senhor, essas bênçãos e agradecemos por tudo, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Quando o vento do Espírito
nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Neste momento, vamos iniciar as nossas considerações. Quem gostaria de abrir esse momento tão especial? As considerações é o momento em que nós todos podemos participar. Esse é um fator especial da nossa sala, né, onde todos são bem-vindos, né, a falar, a comentar, a expressar aquilo que o Espírito Santo tocou em seu coração.
Aparecida, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. O que eu achei muito interessante que quando o pastor falou que A sua livro de internet está Atos a sua internet tá um foi pouquinho escrito, ruim. né, pelos atos da obediência. Lídia, Oi, Aparecida. tá ouvindo? Estou ouvindo agora. É porque está falhando, está com pouca rede, se É, calhar. é, é rapidão. Mas o livro de Atos, o que eu pude entender aqui, né, que eu achei muito interessante, realmente, são atos, né? É o resultado de colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Então, quer dizer, para a gente ter resultados, principalmente a parte que fala que Deus ia acrescentando aqueles que iam ser salvos, que estavam sendo salvos. Então, a única coisa que nós temos que fazer é praticar os ensinos de Jesus. Às vezes a gente preocupa, né? Por que as pessoas não estão ouvindo? Mas será que nós estamos praticando os ensinos de Jesus? Então, fico vendo aí que realmente o fracasso da igreja, né, de algumas, assim, em questão de almas, é justamente a falta de nós, né, cumprir aquilo que Deus fez, mandou a gente fazer. E a música que terminou aí, que cantou também, foi uma parte que me chamou muita atenção, foi quando ela falou assim: só quando passarmos a viver o evangelho é que Jesus vai voltar. Então, O seu áudio falhou, irmã. Irmã Aparecida? ele vai voltar quando esse for pregar. Pregar do quê? Através de nós, muitas vezes, a maioria das vezes. Está ouvindo? Agora sim. Talvez se a senhora mudar de localização da sua casa, assim, dentro da sua casa, possa melhorar a rede. Já Tá tentou, bom, irmã? agora? Tá, Tá melhor. tá Agora melhor, tá né? melhor, sim. O final aqui que eu disse, que a música que canta o hino que tocou agora, falando só quando passarmos a viver o evangelho é que Jesus Cristo vai voltar. Então, nós estamos retardando a vinda de Cristo porque a sua igreja não está vivendo os ensinamentos, não está escrevendo, né? Os irmãos lá do passado, eles escreveram de Atos. E nós? Será que nós não? Essa é a minha consideração. Amém, Aparecida, amém. Obrigada. Apesar da interferência, né, da internet, nós conseguimos compreender, né, a sua, a, que o Espírito Santo falou, né, a senhora através dessa mensagem. Obrigada, tá? Deus continue a abençoá-la. Miriam, seja bem-vinda. Bom dia, que bom estar com vocês. Ontem minha internet não funcionou de jeito nenhum, deu um desespero dando ônibus, mas hoje, louvado seja Deus, consegui participar. A importância disso que o pastor falou, né? Eu fico olhando, eu não sei a realidade da igreja de vocês,
mas aqui na igreja onde eu sou membro, eu sou secretária da igreja e exerço outras funções também. E aqui a gente tem, aqui na nossa associação, na nossa união, na verdade, nós temos secretárias distritais, que são secretárias nomeadas para ajudar os secretários do distrito, né? Eu ajudar 3 porque, infelizmente, a gente não vê nas igrejas hoje não estão se envolvendo na missão, né? O que falta muito isso é compromisso. Vão para a igreja, participam lá, ficam sentadinhos, terminam o culto, vão para casa, vão dormir, as pessoas não se preocupam em evangelizar, dar estudo bíblico, fazer aquilo que Deus chamou, fazer um privilégio para nós, né? Quando eu saio para dar estudo bíblico, tão feliz, o que eu mais gosto de fazer na igreja é isso, é de dar estudo bíblico, porque eu aprendo muito quando eu dou estudo bíblico. E se a gente se envolvesse, se cada um de nós, né, se a gente se preocupasse em fazer um novo líder, se eu, como secretária, me preocupasse em formar uma nova secretária, e essa secretária formasse outra também dentro de outros ministérios dentro da igreja, e cada um ministério trabalhasse com evangelizar, tivesse no coração isso, que o ministério existe, seja ele qual for, a missão principal do ministério que você trabalha é evangelizar, é tirar pessoas, né? Eu não sei vocês, né? Mas hoje, se eu conheço esse evangelho eterno, porque alguém foi à minha casa levar esse evangelho, então eu tenho essa preocupação de levar também, fazer a missão, né, de Mateus 28. Então, queridos, que a gente abrace isso no coração da gente, né, de não passar o sábado dormindo, descansando, batendo papo, mas que a gente se preocupe em levantar, vestir a camisa, né, a camisa de Jesus fazia, de levar outras pessoas, acrescentar a fileira daqueles que serão salvos. Esse é meu desejo. Para mim é um privilégio poder levar a mensagem de Deus. Sou grata a Ele por isso. Um abraço para vocês, tá? Oi, Lídia. Amém, irmã. Muito obrigada. Oi, pastor. Eu tinha colocado um texto de Ellen White no PowerPoint, só não coloquei a referência. E o texto ele está lá no livro Conselhos sobre Mordomia, capítulo 7. E o texto tem até um complemento que diz assim, ó: o povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e consagração. As obrigações que sobre nós repousam trazem-nos a responsabilidade de trabalhar para Deus até o máximo de nossa capacidade. Exigem ele serviço não dividido, a inteira devoção do coração, alma, espírito e forças. Conselho sobre Mordomia, capítulo 7, onde nós entendemos que não basta somente ter boa vontade, pregar o evangelho e sermos infiéis. Devemos ser fiéis e entender que a nossa morada não é mais aqui. A nossa morada é no céu. E vivemos para essa morada, pregando o evangelho com os nossos recursos, com liberalidade para a pregação do evangelho. Eu acredito, né, que o fator principal seja um reavivamento, né, espiritual. O nosso povo precisa, né? Nós precisamos muito de buscar, né? O Espírito de Profecia diz que fala claramente sobre isso, né? Que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é necessário, né? Então, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira preocupação. Então, a Bíblia ela é a base do conhecimento para o revivamento e para a reforma. Sem a Bíblia não pode haver reavivamento, porque
Sem ela não há transformação da vida, né? O Espírito Santo age por meio da palavra de Deus. E o estudo desse livro pode tornar-se a maneira como Deus age em todos nós e nos torna mais semelhantes a Jesus. Então, pela ação do Espírito Santo, a Bíblia assume não apenas o poder de letra, mas da ação de um ser vivo, criador, que trata de nossa recriação. E, além disso, a Bíblia também é a palavra de Deus escrita, que tem idêntico valor à palavra falada, como se o estivéssemos ouvindo pessoalmente. Então, Jesus falou sobre a obra do Espírito Santo, dizendo: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Ele falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tomará reconhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Que está em João 16, 13 e 15. Então, de acordo com esse texto, nós entendemos que a palavra de Deus dá testemunho de Jesus. E o Espírito Santo também dá testemunho de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele leva-nos a uma experiência mais profunda com Jesus por meio da sua palavra. O propósito do Espírito Santo no reavivamento não é primeiramente manifestar-se a si mesmo mediante sinais e maravilhas naturais, mas é exaltar Jesus por meio da sua palavra. O batismo do Espírito Santo não tem a ver com o nosso poder para realizarmos grandes milagres, tem a ver com o poder de Deus para transformar a nossa vida. E é isso. E isso é o que significa reavivamento e reforma. A palavra de Deus provê o alicerce ou o fundamento para todo reavivamento genuíno. A nossa experiência brota da compreensão da palavra de Deus. Vou repetir, a nossa experiência brota da compreensão da palavra de Deus. Muitas vezes nós só ouvimos, não compreendemos, estamos surdos para a voz do Espírito Santo, né? O louvor e o culto que prestamos nascem de mentes impregnadas com a palavra. Uma vida transformada é o mais grandioso testemunho do verdadeiro reavivamento. Sentimentos positivos de louvor poderão manifestar-se no reavivamento, mas não são nunca a base para o reavivamento. Qualquer coisa que se chame reavivamento baseada unicamente em sentimentos ou experiências exteriores, no máximo, é superficial e, no mínimo, enganadora. Né? Nós vemos muitas vezes um movimento de reavivamento baseado na emoção, né? de espetáculos, de coisas que trazem uma sensação momentânea, mas não é sólido, não é um alimento sólido que nós realmente precisamos para levar a obra adiante, para estarmos firmes, né, com Deus. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis o maior e o mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Eu repito isso porque é o que Deus fala para nós. Então, importa ver diligente esforço para a obra, para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nós nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe os peçam. Temos que pedir. Então, ele está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que os peçam do que pais terrenos estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração.
cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Será que estamos orando o suficiente? Será que estamos pedindo certo para que tudo isso aconteça? Ou são apenas falácias, ou estamos falando da boca para fora? Ou estamos vindo aqui todos os dias de manhã cedo, né, acordando às 5 da manhã, só para ouvir e sair daqui e mais nada? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos tem dado? Como o pastor falou também, com os nossos recursos materiais, né? No que estamos investindo? Será que neste momento em que Jesus está às portas, em que o Espírito Santo está, Deus está ansioso em derramar o seu Espírito Santo sobre nós, o que nós estamos fazendo? Estamos nos preocupando com o quê? O mundo está em guerra, está agonizando, está em dores de parto, como nunca antes vimos. Estamos fazendo o quê? Achando que vai demorar? Nós somos privilegiados porque somos portadores de uma luz especial. Será que você é uma daquelas pessoas através de quem atua, de quem Deus atuará de maneira maravilhosa? Que através da sua comunhão com Cristo, por meio do estudo diário da Bíblia, da fervorosa oração e da consagração diária da vida a Deus, você experimente o reavivamento e a tão necessária reforma capaz de nos preparar para a chuva serôdia e o breve retorno do nosso Senhor. Você está preparado, irmão? Ou você está preocupado com as coisas do mundo? Você se alegra em ver tanto sofrimento ao seu redor, às vezes dentro do seu lar, tem alguém sofrendo. O que você está fazendo com a luz que Deus tem te dado? O que eu, Lígia, estou fazendo com a luz que o Senhor tem me dado? Em nome de Jesus. Eu quero ver o meu Jesus voltar. A Ucrânia está em guerra. Pessoas sofrendo. E nós estamos aqui, confortavelmente, numa sala de Zoom, recebendo poderosamente a palavra do Senhor. Mas também precisamos sair daqui fortalecidos e avante. Há muita gente à espera. Em nome de Jesus, irmãos, despertai-nos, Senhor, porque não queremos mais viver nesse mundo de trevas, enganados, sobrevivendo com migalhas espirituais. Nós queremos te servir, Senhor, em espírito e em verdade. Tudo o que tem acontecido nesse mundo aponta para a tua volta, Pai. O Senhor precisa de um povo que esteja estudando, esteja atento e que esteja trabalhando para o Senhor. Dá-nos ânimo, força, Pai. Lança sobre nós o Espírito Santo, Senhor, porque só por nós mesmos não há nada, nada. Em nome de Jesus, povo de Deus, se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus,
Então o Senhor se revelará a nós, Senhor. Em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória. Amém. Heloísa, você estava com a mãozinha levantada, quer falar? Bom dia, queridos. Eu tinha baixado porque eu já estou aqui meio que fazendo os afazeres domésticos, né, para sair para trabalhar. Mas a gente vai falando e vai trabalhando, né? Mas eu quero dizer, né, para os meus queridos que estão aqui ainda na sala, né, da alegria que é servir Jesus. Né? Às vezes a gente fica pensando assim nas dificuldades, mas eu tenho vivido algumas situações onde uma irmã da igreja, há muito tempo atrás, ela me disse uma coisa que ficou gravada na minha mente. Ela falou comigo assim: Heloísa, eu não perco tempo. E desde que essa irmã me disse isso, eu gravei essas palavras, né? Porque ela já era uma senhora de quase 80 anos. E a gente tinha um projeto numa favela aqui de Contagem, né? E essa irmã, a gente tinha ali 50 meninos não adventistas, né? Porque a gente fazia um projeto missionário todo sábado à tarde. E era um desafio, porque a igreja ia embora para casa dormir. E não tinha muitas pessoas que se envolviam nesse projeto. E você trabalhar com menino de favela não é fácil. Né? O menino de favela, ele é totalmente diferente do menino que a gente trabalha na igreja. E era um desafio, porque a violência, o tráfico, era tudo muito grande ali dentro, né? São meninos sem limites. E essa irmã, a gente tinha uma fanfarra, né? Com esses meninos, não era um clube de desbravador, mas a gente tinha uma fanfarra. E eu achava incrível que essa irmã, ela marchava ali junto com os meninos, né? E ela fazia os biscoitos, ela levava o lanche, durante a semana ela fazia esses biscoitos para levar, e ela andava por toda a favela. Ela não tinha medo, né? Era uma favela assim um pouco perigosa, né? Então, assim, eu aprendi muito com a irmã Naí. Ela me ensinou que a gente não deve perder tempo. Por que nós não podemos perder tempo? Porque nós estamos vendo que tudo está andando a passos largos, né? E às vezes, muitas das vezes, os irmãos pensam que trabalhar para Jesus é só se você tiver um pequeno grupo, é só se você tiver um projeto. Não, a gente pode trabalhar para Jesus de diversas formas. Eu entro no Uber, eu não perco tempo, eu falo: Jesus, me dá uma oportunidade de pregar para esse moço aqui. Eu prego no Uber, eu prego aonde que eu vou. Lá no meu trabalho, eu prego no meu trabalho. Eu não fico o tempo todo pregando, mas a pessoa abriu a oportunidade, eu prego para o meu funcionário, prego para todo mundo que passa perto de mim. E dentro dessas pessoas, né, lá do meu trabalho, que eu estou hoje dando um estudo bíblico para o Fernando e para a Alain, foi um casal que foi na imobiliária para alugar um imóvel. E eles saíram de lá encantados, eu estou dando estudo bíblico para eles. Tem um outro cliente também da imobiliária, que eu fiz um contato com ele, estou fazendo estudo bíblico com ele e com a família. E como Deus é tão bom, tão maravilhoso, né? Ele falou tão bem, né, do nosso estudo, e a irmã dele, que mora numa outra cidade, que dá mais de 3 horas, né, da cidade que eu moro para outra, ela me passou uma mensagem me pedindo para fazer um estudo bíblico com ela. E eu estou assim: meu Deus, que hora que eu vou fazer um estudo bíblico? Porque eu trabalho durante o dia e eu tenho estudo bíblico hoje de segunda até sábado. Eu falei: Deus, me ajuda a abrir um horário aqui na minha agenda, porque eu já não tenho mais horário. E eu Ficou mudo, irmã? Ficou mudo, falhou.
Oi, minha internet caiu aqui, mas voltou. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá, a internet caiu. Então, sabe, queridos, tudo que a gente tem que ter no nosso coração é o eis-me aqui. Quando a gente fala para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra. Deus vai aproximando de nós, os seus queridos. E eu vejo, sabe, Lídia, que a alegria das pessoas com quem eu tenho estudado a Bíblia. Eu moro em Minas Gerais. Eu tenho um estudo bíblico lá no Rio Grande do Sul, em Santiago. Então, assim, tudo que a gente tem que ter no nosso coração é o eis-me aqui. Então, é a gente se dispor naquele tempo que você possui, aonde você está, com o conhecimento que você tem. A gente não precisa de preocupar, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei falar. Se você não sabe, o Espírito Santo vai colocar nas tuas palavras as palavras, né, que você tem que falar, porque às vezes a gente se depara com pessoas que falam, mas eu não sei falar, sabe? Vai saber, porque eu também não sabia falar, né? E o Espírito Santo tem, dentro do conhecimento que eu tenho, né, o Senhor tem aproximado as pessoas, e eu tenho tido a oportunidade de levar. E qual é o sentimento para mim, né? Após cada estudo? Eu sinto uma alegria tão grande, é uma satisfação tão maravilhosa de poder estar levando o Evangelho, de estar pregando a verdade presente, a mensagem do terceiro anjo. E nós temos uma luz que as pessoas lá de fora não têm. Nós temos um conhecimento que as pessoas lá de fora não têm. Quando a gente fala das 3 mensagens angélicas, como que as pessoas têm se maravilhado com esse Deus criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, né? Como as pessoas têm que maravilhadas em saber que nós temos que temer somente a esse Deus. Então, o que eu acho que a gente tem que escrever no nosso coração a cada manhã, não perca tempo. Porque se a gente escrever isso no nosso coração, não perca tempo. Quando a gente vai no sacolão, na padaria, né, no supermercado, na fila do ônibus, na fila do banco, a gente pode estar falando, porque às vezes uma palavra que você falou ali com aquela pessoa, então você nunca mais vai a ver, mas você despertou, você acendeu uma luz para aquela pessoa, lá na frente, estudar com outra pessoa, ou o Espírito Santo começar a trabalhar. A sua palavra pode ser uma centelha. Ontem eu estava conversando com a minha funcionária e eu não perco tempo, né? Eu estava pregando para ela, porque ela estava me contando da guerra, né? E aí eu pude falar sobre Mateus 24 com ela. E aí ela falou assim, Heloísa, eu tenho uma Bíblia, mas eu nunca li essa Bíblia. Eu ganhei na escola de um colega que era uma pessoa muito cristã, que eu me espelhava muito, muito, muito nele. Mas ele era a minha referência de pessoa cristã. Mas só que tem que ele se desviou dos caminhos de Deus e hoje eu falo para ele que ele deixou de ser minha referência. E eu fiquei pensando sobre isso. Falei, meu Jesus, olha como que as pessoas nos veem. Ela via esse colega como uma referência, foi ele que deu a Bíblia para ela. E hoje ela falou para ele, você não é mais a minha referência. Então, nós temos que pedir a Jesus para que nós sejamos a referência das pessoas e que elas possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Então, o maior beneficiado quando a gente trabalha para Jesus, eu acredito que o pastor tenha esse sentimento todos os dias, né? Somos nós mesmos. Porque quando você está pregando para alguém, você está pregando para você. Né? E eu quero, inclusive, testemunhar aqui, eu estava estudando com 2 alunas minhas, né? A gente estava estudando sobre os pecados. E a gente estudou pecado por pecado, orgulho, cobiça, inveja, e fomos estudando cada pecado dentro da Bíblia. O maior beneficiado fui eu, porque eu nunca tinha estudado dessa forma.
E eu fui aprendendo aqui na sala, juntamente, né, o que a gente estava estudando com a Belinha, juntamente com os estudos que eu estava fazendo com as minhas 2 alunas. Quão maravilhoso isso foi na minha vida e que o Espírito Santo foi me falando e me mostrando pecados que eu nunca tinha visto que eu tinha, que eu achava que eu não pecava. E o Espírito Santo foi revelando para mim: olha, você também é fofoqueira, você também é orgulhosa, você também é avarenta, você também... E assim eu fui vendo cada situação ali do dia a dia, né, dos estudos que eu fui fazendo. Então, quando a gente trabalha para salvar a vida de alguém, na verdade, nós estamos salvando a nossa vida. É nós que estamos sendo salvos de nós mesmos. Alguém falou essa semana, né? Desconfia de você. Acho que foi a Irani. Desconfia de você. Então, eu hoje, quando eu olho para mim, eu tenho que desconfiar de mim mesmo, porque a minha mente, ela me engana, ela me sabota. Ela diz que eu sou uma pessoa, mas na verdade eu sou outra. Então, trabalhar para Jesus é salvar a mim mesmo para depois salvar os outros, né? E o sentimento que o cristão tem ao trabalhar para Jesus é indescritível. Eu não consigo descrever para vocês aqui o que eu sinto, né, após a cada estudo bíblico, porque eu sei que o Senhor, Ele está cuidando de mim para que eu cuide de outras pessoas. Que vocês possam sentir esse desejo de todos os dias de cuidar primeiro de você, mas também cuidar das outras pessoas. E não se preocupe, o Senhor vai aproximando. Cada dia o Senhor coloca alguém no nosso caminho para que você possa ser luz na vida dessas pessoas, né? Então, o que a gente tem que ter no nosso coração é o eis-me aqui, né? Que Deus abençoe, que dê vocês um feliz sábado. Amém, amém. Obrigada, Luiz, pelo seu testemunho, né? Testemunhos, né? Na verdade. Obrigada. A Dalvani tinha levantado a mão, quer falar? Seja bem-vinda, Dalvani. Não, Lígia, pode continuar. Ok, Falar são coisas que muita gente já falou aí. tá bem, minha amada. Deus te abençoe. Mais alguém gostaria de considerar para nós encerrarmos? Não havendo, então, Dalvani, pode orar conosco? Sim, Lígia, posso. Amém, amém. Vamos colocar de joelhos. Santo Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, ó Deus, nesta manhã. Tivemos aqui um encontro com o Senhor através da sua palavra, usada ali pelo pastor André. Que mensagem poderosa, forte, e que nós precisamos, ó Deus, colocar em prática em nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está voltando para nos buscar. E nós estamos aqui dessa maneira, Pai. Frios, na zona de conforto, enquanto outros estão em aflições, sofrimento, precisando ouvir a Tua voz. Nos ajude, ó Deus, a viver o verdadeiro Evangelho. Quantas pessoas estão no mundo precisando, sedentos da Tua palavra. E nós aqui estamos cheios, meu Deus. Tenha misericórdia. Eu te falo da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. Porque eu não conheço a vida dos meus irmãos. Eu preciso mudar. Eis-me aqui, Senhor. Me ajude a ter um trabalho na Tua obra. Me ajude a viver
esse evangelho verdadeiro que o Senhor tem disposto a nós, a mim. Senhor, preciso de uma transformação, precisamos. Todos nós precisamos ser transformados. Porque, ó Deus, assim como a Heloísa falou, a gente tem pecados que às vezes a gente nem conhece. E o Senhor tem misericórdia de nossas vidas. Dai-nos força, Pai. Tenha compaixão de nós. Por que às vezes a gente tanto pede e a gente não recebe? Mas culpados somos nós mesmos. Somente o Senhor que pode transformar, nos libertar das coisas desse mundo. E nós queremos, ó Deus, ser transformados e libertados. Não é à toa que a gente vem aqui. Pelas manhãs, te buscando. Às vezes acorda nas madrugadas. Falamos contigo. Queremos uma transformação completa em nossa vida. Dai-nos, ó Deus, o Espírito Santo, para que possamos, assim, ser cristãos verdadeiros. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. E nos ajude, Senhor. Eu estou cansada de viver assim, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Às vezes brincamos, porque é tão sério. Não queremos, ó Pai, ficar fora da cidade santa. Mas também não queremos que outras pessoas também, Senhor, fiquem fora desse lugar da cidade santa, Pai. Nossos parentes, nossa família, nossos vizinhos. Tenha compaixão, meu Deus. Ouça as nossas súplicas. Ouça os nossos clamores. E nos ajude, meu Deus, a se levantar para a pregação do Evangelho. Para pôr nossa vida, ó Deus, em prática, naquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Querido Deus, seja com cada lar aqui representado, meu Deus. O Senhor sabe de que nós precisamos, do que nós precisamos. O Senhor sabe as nossas lutas. Que o Senhor tenha misericórdia. Alcance os nossos corações, meu Deus. Nos abençoe nesse dia. Que daqui para frente, Senhor, a gente possa ser diferente. E não continuemos mais da mesma forma que estávamos. Mas que teu Santo Espírito nos ajude a levantar, nos ajude a caminhar. São tantas coisas que nos impedem. Arranca de nós, meu Deus, tudo aquilo que nos impede a sermos cristãos verdadeiros, a Ti, ter uma comunhão contigo verdadeira. Que o Senhor abre caminhos para nós, Senhor. Nós estamos aqui porque nós necessitamos e nós precisamos da sua ajuda.
porque nada somos sem o Senhor em nossa vida. Por favor, mais uma vez, te suplico pelas tuas misericórdias. Tenha compaixão de nós. São bênçãos que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou colocar um hino final. Só um momento. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará,
Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, vamos para o lar, vamos para... Então, desde já, um excelente sábado, um feliz dia da preparação a todos. Estejamos aqui amanhã, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, recebendo o pão do céu e nos preparando para a missão que o mundo espera. Amém? Obrigada, pastor André. Amém. Obrigada, Dalvani. Amém. Obrigada a Deus abençoe a todos. todos. Amém. Obrigada, Terezinha. Obrigada a todos que... Feliz sábado para vocês. Amém. Obrigada.